Então, na aula passada, fazendo uma breve revisão, eu comentei com vocês da diferença entre transferência voluntária e transferência obrigatória. Esse tema da repartição das receitas tributárias está inserido dentro do assunto de transferências obrigatórias. As transferências voluntárias, elas podem acontecer, por exemplo, do ente municipal para o estadual e o federal, quanto as transferências obrigatórias normalmente acontecem daquele ente da União, né, para estados. Todo mundo está rindo, né, que eu estou evitando falar do ente maior para o ente menor, né? Mas é isso aí, do ente maior para o ente menor. Pronto. Não usem isso em concurso, tá, gente? Bom, falei que normalmente a repartição de receitas tributárias acontece com impostos, certo? Que é o tipo de tributo mais afeto a esse tipo de distribuição. Mas também pode acontecer com contribuições especiais. Existem algumas contribuições que permitem, né? Depois eu vou dizer quais são. Também eu comentei com vocês que existem dois tipos de repartição: a repartição direta e a repartição indireta. Repartição direta é quando o montante é entregue diretamente a um determinado ente federativo, enquanto na repartição indireta nós temos os fundos, né? Fundos de participação dos estados, fundos de participação dos municípios. Nós começamos a falar um pouco das repartições diretas e começamos pelo artigo 157, inciso 1, que tem a mesma redação do 158, inciso 1, exceto pelo fato de que o 157 se refere aos estados, enquanto ao 158 se refere aos municípios, né? É aquela regra de que quando um estado ou município pagam algo aos seus servidores ou aos seus contratados, ou então fazem pagamentos a qualquer título que demandem a retenção do imposto de renda na fonte, esse valor ele fica com os próprios estados e municípios, não são entregues para a União. Então, se houver alguma necessidade de discutir essa retenção, por ter sido a maior, por exemplo, o prejudicado deve entrar com ajuização contra o próprio estado ou município, mesmo a União sendo a titular da competência tributária do IPTU. Tudo bem? Isso foi decidido pelo STJ e pelo STF. O STJ tem uma súmula, a súmula, falei para vocês, né? Deixa eu ver aqui qual é. 447, e tem um RE 684-169, tá? Também falei com vocês que houve em algum momento alguma controvérsia em relação a se os estados e municípios só teriam o direito de ficar com o imposto de renda retido na fonte dos seus servidores, ou se seria de qualquer retenção na fonte a qualquer título. E no julgamento do tema 1130, de repercussão geral, o STF entendeu que pertence aos estados e municípios o julgamento, a retenção a qualquer título. Depois falei para vocês do imposto residual, 20% fica com os estados, né, 20% da arrecadação. E disse que provavelmente essa é uma das razões pelas quais a União não cria muitos impostos residuais. Para ela é mais interessante, por exemplo, aumentar a alíquota de uma contribuição especial que ela não vai dividir com ninguém, do que ter um imposto que vai ter que dividir 20% para os estados. Isso está no 157, inciso 2. Depois, nós falamos do 158, inciso 2, que é a distribuição do ITR, o Imposto Territorial Rural. Pela redação originária da Constituição, 50% do ITR seria destinado aos municípios onde está situada a propriedade rural.
houve uma emenda constitucional, a emenda 42 de 2003, que criou uma regra que manteve os 50%, mas se aquele município rural ele recebe em delegação a capacidade tributária ativa, que é aquela prerrogativa administrativa de arrecadar, fiscalizar e cobrar, né, tributos, se ela recebe da União a capacidade tributária ativa para cobrança do ITR, ele fica com 100% da arrecadação. A única coisa que não pode acontecer é uma diminuição da arrecadação, né? Isso é a previsão lá do artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição. Depois eu falei para vocês da distribuição do IPVA. O IPVA, ele é distribuído da seguinte forma: tudo que o Estado recebe a título de IPVA, ele destina 50% para o município onde houve o licenciamento do veículo, tá? Então, eu comprei um carro usado, meu carro ele tinha a placa do Rio de Janeiro, então o antigo proprietário pagava para o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro repassava 50% para o município do Rio de Janeiro. Hoje, com o emplacamento refeito, né, a placa passou a ter, o licenciamento passou a ser feito em Niterói, então hoje o que eu pago de IPVA, 50% o Estado do Rio de Janeiro repassa para Niterói. Houve uma controvérsia a respeito de para qual Estado se deveria pagar o ICMS. Então, por muito tempo se entendia que era o Estado daquele município onde houve emplacamento. Isso gerou muita guerra fiscal, né? Muita gente emplacando carros em Curitiba, por exemplo, porque o IPVA do Paraná é mais barato, e a pessoa emplacava lá para pagar o IPVA do Paraná e morava no Rio de Janeiro. Então, o Supremo, diante disso, no tema 708 de repercussão geral, determinou que o Estado competente para receber o IPVA é aquele onde está domiciliado o contribuinte, ou sediada a empresa, né, a pessoa jurídica. É a mesma coisa, está domiciliado o contribuinte. Tudo bem? Tema 708 de repercussão geral. Eu comentei com vocês da dificuldade prática disso, né? Que é a situação de um Estado, hoje ele tem que se relacionar com 5.000 e mais de 5.500 municípios. Que se um sujeito, por exemplo, de Teresina resolve morar no Rio Grande do Sul, leva o seu carro, o carro foi emplacado em Teresina, o Estado do Rio Grande do Sul deve repassar 50% para Teresina e para todos os outros municípios do Brasil, né? Tá legal? Então, bom. Depois, nós começamos a falar do ICMS. E eu mostrei para vocês, fiz um desenho aqui no quadro, né, da repartição do ICMS. O ICMS é um tributo de competência dos estados, ele é um tributo que gera uma arrecadação muito grande, é o responsável pela maior arrecadação tributária do Brasil, é o ICMS. E 25% daquilo que o Estado arrecada, ele tem que transferir para os municípios. E desses 25%, 65% de acordo com o valor adicionado, ou seja, com a contribuição que aquele município deu para a arrecadação do ICMS. Tá? Essa é uma explicação didática sobre valor adicionado. Ele é um pouco mais complexo que isso. Tem uma lei que trata do valor adicionado, uma lei complementar. E aí ela prevê, por exemplo, que em algumas situações que não geram arrecadação, elas também valem para efeitos de valor adicionado. Por exemplo, algumas exportações que não geram arrecadação de ICMS, porque existe uma imunidade tributária que diz que tudo que é exportado em termos de mercadoria não incide o ICMS, mas conta como valor adicionado, por conta da previsão dessa lei complementar. Mas,
de forma mais didática, assim, de uma forma simples, a ideia geral é essa, que o valor adicionado está relacionado à contribuição que aquele município deu para adicionar valor na arrecadação do ICMS. E 35% de acordo com o que dispuser a lei estadual, né? Sendo que 10% desses 35% tem que estar relacionado com as melhorias no padrão de ensino. Tá? Eu vou ler para vocês o dispositivo constitucional 158, inciso 158, parágrafo 1º, que diz assim, né? O inciso 4 fala assim: pertence aos municípios 25%, a linha A, do produto da arrecadação do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e comunicação. O ICMS, ele pega essas três coisas, né? Tanto circulação de mercadorias quanto serviços de transporte interestadual e de comunicação. 25% pertence aos municípios. Aí o parágrafo 1º desse artigo 157 diz: as parcelas de receita pertencentes aos municípios mencionadas no inciso 4A serão creditadas conforme os seguintes critérios. Inciso 1, 65% no mínimo na proporção do valor adicionado, tá? Nas operações relativas a mercadorias e prestação de serviços realizadas em seus territórios. Até 35%, de acordo com o que dispuser a lei estadual, observada obrigatoriamente a distribuição de no mínimo 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. Tá legal? Então essa é a redação.